Essa, então, na página 77, o eixo temático dela é problemas e perspectivas do urbano. O tema e tópico continua o tema e tópico da semana passada, que é o processo de urbanização contemporâneo, cidade e metrópole. E a habilidade é reconhecer singularidades e contradições expressas nas espacialidades urbanas, tais como acampamentos sem teto, centros de reciclagem, shoppings populares e aglomerados. Então, repara para vocês verem a novidade que essa semana 4 traz. Ela vai tratar sobre as desigualdades nos centros urbanos. Então, a gente vai estudar um pouco sobre a segregação socioespacial, que é a diferença entre os lugares nas cidades. Alguns lugares são ocupados por população de uma classe mais elevada, com uma condição social melhor, e outros lugares são ocupados por populações que normalmente não têm as infraestruturas necessárias, né? Aquelas infraestruturas que elas mais necessitam mesmo. Os conteúdos relacionados para a aula de hoje é urbanização, que é o que a gente já estudou na semana 1, na semana 2 e também na semana 3. Planejamento urbano, loteamentos periféricos, condomínios fechados, que também é uma forma de segregação espacial, só que é chamado de autossegregação, quando a pessoa se segrega porque quer, e os equipamentos e serviços urbanos. Então, primeiro eu vou trabalhar com o PET, o conteúdo, depois eu vou pegar o slide que eu montei para vocês, que eu acho que fica mais fácil, para a gente poder sintetizar e fechar a aula, tá bom? Então, olha, o PET começa aqui falando sobre o conceito de segregação espacial, e aí ele fala o que seria essa segregação espacial. Então, é bem importante a gente marcar, ó, refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais. Então, quando a gente fala de segregação espacial, a gente está falando de pessoas que acabam ocupando lugares mais periféricos ou lugares marginalizados. E aí a gente fala de pessoas específicas ou também de grupos sociais. Aí a gente se pergunta, por que será que essas pessoas estão ocupando esses lugares periféricos? Estão ocupando esses lugares marginalizados? Aí a gente tem que lembrar que o que leva essas pessoas a ocuparem esses lugares, muitas vezes são fatores econômicos, culturais, históricos e também raciais. Né? Vocês devem estar acompanhando os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos por conta da morte de um negro que foi assassinado por um policial, né? A gente percebe que existem determinados bairros nos Estados Unidos que são ocupados por uma população majoritariamente negra, né? Então, existem fatores raciais que interferem também na ocupação da população. Então, quando a gente percebe isso no espaço urbano, isso tem um nome. Isso se chama segregação socioespacial urbana. No Brasil, a gente tem um tipo de espaço segregado muito comum, que são as favelas, né? É o tipo mais comum de espaço segregado. E também habitações em áreas irregulares, como cortiços e também áreas de invasão. Não sei se vocês já ouviram falar do MTST. Não confundam com MST. São movimentos diferentes. O MTST é o movimento dos trabalhadores sem teto. É um movimento social que em áreas urbanas costuma invadir determinados lugares que estão desocupados para que a população possa passar a habitar, né? Então, no geral, o que a gente pode dizer sobre a segregação espacial? Ela é uma representação da desigualdade. A nossa sociedade é muito desigual, né? Existem níveis de poder aquisitivo. Todo mundo sabe disso, vocês sabem disso. Quando a gente percebe isso na paisagem da cidade, percebe isso na área urbana, isso tem um nome. É a segregação socioespacial urbana ou só segregação urbana. E aí tem uma informação aqui no PET que é super importante. Como é que a gente percebe esses lugares segregados? Esses lugares segregados são onde a população mais pobre tende a residir, é o que eu estou marcando aí na tela. Normalmente são áreas mais afastadas,
E também são áreas menos acessíveis aos centros econômicos. Então, na grande maioria das vezes, essa população está realmente periférica, periférica no sentido de afastado, né? E tem uma outra questão também muito importante. Como que é o visual, como que é a infraestrutura desses espaços segregados? E aí o PET define muito bem. Olha o que ele fala. Ele fala que esses espaços segregados têm baixa disponibilidade de infraestruturas, como, por exemplo, não tem pavimentação, né? As ruas não são pavimentadas. O saneamento básico, que é a coleta de lixo, esgoto canalizado, água tratada, também normalmente é muito precário. E também há uma precariedade de espaços de lazer, por exemplo. Né? Então, esse segundo parágrafo, ele define muito bem o que são esses espaços segregados, tá bom? Quem gosta de literatura, tem um livro bem legal da Carolina de Jesus, talvez vocês já tenham até lido, que é Um Diário de uma Favelada, em que ela conta um pouco sobre a realidade, né, de morar numa favela, né, ela fala sobre o espaço urbano da favela, então dá para ter uma ideia do que são esses espaços urbanos segregados, tá bom? E tem também um outro livro que é O Cortiço, que também fala bastante sobre esses espaços precários, tá bom? Aí um outro ponto importante, que é esse daqui, ó, já na página, deixa eu ver que página que é essa, já na página 78, o segundo parágrafo da página 78, que fala sobre o papel do Estado. Né? Então, fala sobre o papel do poder legislativo, do poder executivo, principalmente. Como é que o Estado age? Né? Ele age para oferecer a esses centros as melhores condições de infraestrutura, como uma maior diversidade de transportes, praças, áreas de lazer, entre outros. Qual que é o grande problema quando a gente fala do Estado? Quando o Estado age, ele deveria oferecer aos centros urbanos, melhores condições de infraestrutura para todo mundo, não é isso? Uma melhor diversidade de transportes, uma melhor diversidade de praças, áreas de lazer. Então, vamos pensar, por exemplo, em Ponte Nova. O Poder Executivo de Ponte Nova é representado pelo Wagner, que é o prefeito. Ele e os secretários dele. Então, quando ele age no espaço urbano de Ponte Nova, qual que tinha que ser a ação dele? Oferecer aos vários bairros de Ponte Nova melhores condições de infraestrutura. O que seria isso? Um bom acesso aos transportes, praças, áreas de lazer. Entretanto, não estou nem falando só de Ponte Nova, mas no geral, no Brasil, o que a gente observa? Quando o Estado age, principalmente através do Poder Executivo, na grande maioria das vezes, ele costuma priorizar os espaços urbanos ocupados por população mais rica. E aí esse é o problema. Quando o Estado age dessa forma, quando ele age para priorizar, né, os espaços ocupados por pessoas mais ricas, ele também está segregando a população mais pobre, que na verdade é a que mais carece de infraestrutura, entendem? Então é como se eu dissesse, por exemplo, vou pensar um bairro aqui de Ponte Nova que tem uma boa infraestrutura, o bairro Guarapiranga, por exemplo, né? Ruas pavimentadas, iluminação, tem praças, tem vários tipos de lotações que passam ali, ok. Ali é um espaço, então, que tem uma boa infraestrutura. E a gente pode pensar em um outro bairro que seja carente de infraestrutura, aqui em Ponte Nova. A gente pode falar do nosso também, do Pacheco, a gente pode falar de São Geraldo, a gente pode falar do bairro Triângulo, que são bairros que apresentam uma infraestrutura um pouco mais precária. E aí, quando o governo age para priorizar o Guarapiranga em detrimento dos outros bairros, ele está só aumentando a segregação. Não sei se vocês entendem. Porque aí, se ele faz uma obra de embelezamento do Guarapiranga, coloca um canteiro, uma praça iluminada, ele está priorizando um lugar que já era bom, entende?
E aí os outros lugares que estavam carentes de infraestrutura continuam mais carentes ainda. Então esse é o grande problema da ação do Estado. Ele tinha que agir, ele, o Estado, Poder Executivo, tinha que agir para oferecer melhores condições de infraestrutura a todos os bairros, mas especialmente aos mais precários, que são aqueles que mais necessitam. Beleza? E na maioria das vezes não é isso que acontece. Né? O Estado acaba priorizando os lugares que já têm uma condição boa, beleza? E aí, enquanto o Estado age dessa forma, acompanha lá na tela comigo. Enquanto o Estado age dessa forma desigual, segregacionista, as bordas das cidades, ou seja, os bairros periféricos, eles vão ampliando o crescimento desordenado. Vai crescendo as favelas, casas em áreas irregulares, como, por exemplo, nas proximidades dos cursos de água, que é um lugar que não se deve habitar, mas muitas pessoas vão habitar. Ou então nas encostas dos morros. Aí a gente pode pensar assim, mas a pessoa está se expondo ao risco porque ela quer. Não é bem assim. Muitas pessoas que ocupam áreas irregulares, por exemplo, próximo aos córregos, próximo aos rios ou nas encostas de morros, o fazem porque tem baixos salários, tem poucas condições de renda e acabam não tendo outra opção de residir em locais com uma melhor infraestrutura, entende? Então, a pessoa, às vezes, ela não tem condição de pagar, por exemplo, um aluguel de R$ 1.500. Então, ela vai viver onde ela tem condição de pagar, percebem? E aí, por isso, ela ocupa uma área irregular. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente fala assim, problema é da pessoa. E não é assim, né? A gente vive de acordo com as nossas condições. Então, muitas vezes, essas ocupações irregulares são assim porque é o que a renda das pessoas permite a elas, tá bom? Deixa eu ver aqui o que tem mais de informação interessante. Legal. Essa questão das pessoas irem viver em um lugar irregular, porque é o que elas conseguem pagar naquele momento, a gente chama de segregação involuntária, tá bom? Então, quer dizer que ela vive em um espaço segregado, mas não é porque ela quer, é porque é o que ela consegue naquele momento. E por que isso acontece? Por causa da condição social e econômica daquela pessoa ou daquele grupo social. Mas tem um outro tipo de segregação, esse é bem interessante, olha só, presta atenção nisso. Tem um tipo de segregação que é voluntário, que é quando a pessoa se autossegrega. Então, ela se separa do restante da cidade ou dos outros bairros porque ela quer. Aí isso, normalmente, essa autossegregação acontece e ela é praticada por grupos mais ricos. São pessoas que querem exatamente se afastar do inchaço das cidades. E aí elas começam a viver em condomínios fechados, muito luxuosos. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo já ouviu falar no Alphaville? O Alphaville é um exemplo de condomínio fechado, né? Um condomínio residencial fechado, muito luxuoso. Lá dentro, a pessoa tem farmácia, a pessoa tem agência bancária, a pessoa tem postinho de saúde, clínicas, para ela conseguir um atendimento. E aí, essas pessoas que vivem nesses condomínios residenciais luxuosos, fechados, elas nem precisam ter nenhum tipo de relação com o restante da cidade, porque ela vai encontrar dentro daquele mundinho dela tudo que ela precisa. Isso dentro da geografia tem um nome, isso se chama autossegregação. Beleza? Então aí a gente terminou o conteúdo do PET. Eu vou pegar para vocês o slide só para a gente fechar, para a gente sintetizar a aula, tá bom? Deixa eu só salvar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Aí, para a gente poder fechar bonitinho, então, ó, coloca aqui no cantinho.
Esse slide trata de tanto dos problemas sociais quanto dos ambientais. Só que os ambientais foram tema da aula passada. Então, eu vou passar só até a parte dos problemas sociais. Então, olha, quais são os problemas sociais mais recorrentes que as nossas cidades vivem? A macrocefalia urbana, vou explicar. Macrocefalia é o crescimento exagerado das cidades. Quando é que eu percebo que uma cidade está tendo macrocefalia? Quando ela tem uma população muito alta, quando as pessoas começam a não encontrar atendimento médico quando precisam, quando as pessoas começam a lotar os ônibus, a lotar o metrô, quando as pessoas não conseguem encontrar vagas em creches para os filhos. Isso significa que a macrocefalia urbana acontece quando a infraestrutura da cidade não atende a população que precisa, o que é péssimo, né? Então, por exemplo, São Paulo sofre de macrocefalia urbana, é claro, a maioria das cidades da América Latina como um todo. A segregação socioespacial, que é o tema do PET, é essa diferença entre o centro e a periferia, é essa diferença entre as áreas centrais, na maioria das vezes, ocupada pela população com maior poder aquisitivo, e as áreas periféricas, na maioria das vezes, ocupada pela população com menor poder aquisitivo. Na prática, gente, a segregação socioespacial é uma expressão da desigualdade social. É como se eu dissesse o seguinte, olha, a desigualdade social existe. Quando eu enxergo essa desigualdade social no espaço da cidade, eu vou passar a chamá-la de segregação socioespacial. Como é que eu percebo a segregação socioespacial? Quando eu vejo muitas moradias precárias, como, por exemplo, favelas, assentamentos, cortiços. Tá vendo essa foto? Essa foto correu o mundo. É uma foto de São Paulo. Tá vendo esse bairro aqui da direita, super luxuoso, é um condomínio fechado, fica no bairro Morumbi. E logo aqui ao lado, esse aglomerado urbano aqui com condições precárias é Paraisópolis. Tá vendo? Então, visualmente, o que eu tô vendo? A desigualdade social. Beleza? Aqui mais um caso, aqui é no Rio de Janeiro. Isso daqui é um desenho. Essas casas aqui sobre esses toquinhos aqui são chamadas de palafitas. Aqui mais um aglomerado urbano, uma favela. Isso aqui é um assentamento, quer dizer que é provisório, tá vendo? Essa daqui em Belo Horizonte, a ocupação chamada de Dandara. E isso aqui é um cortiço. Cortiços são casas antigas, casarões antigos, que passam a ser ocupados por população de baixa renda. Né? Então, isso acontece muito em áreas mais antigas. Beleza? Então, agora vem os problemas ambientais, mas a gente já estudou.